O podcast Pacto pela Segurança e Direitos das Mulheres é da autoria da ACTO e financiado pelo projeto Catalyst of Change da Netherlands Helsinki Committee. Na segunda parte, continuamos a conversa com o coletivo de vítimas do SES, Academia Sem Assédio, um coletivo internacional de mulheres de diferentes áreas profissionais e com diferentes perfis que partilham experiências de violência sofrida em contextos académicos enquanto estudantes ou investigadoras do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, em Portugal. A prevenção da violência de género e a proteção das vítimas de violência são dois aspectos-chave da Convenção de Istambul que podemos analisar nos seus capítulos 2, 3 e 4. Exemplo disso é o artigo 9. As partes reconhecerão, encorajarão e apoiarão, a todos os níveis, o trabalho das organizações não governamentais relevantes e da sociedade civil que estão ativas no combate à violência contra as mulheres e estabelecerão uma cooperação efetiva com estas organizações. E ainda o artigo 18. As partes tomarão as medidas legislativas ou outras necessárias, de acordo com o seu direito interno, para assegurar a existência de mecanismos apropriados que permitam a cooperação eficaz entre todas as agências estatais relevantes, nomeadamente as autoridades judiciárias, o Ministério Público, os organismos responsáveis pela aplicação da lei, as autoridades locais e regionais, assim como as organizações não governamentais e outras organizações ou entidades relevantes para a proteção e o apoio das vítimas e testemunhas de todas as formas de violência cobertas pelo âmbito de aplicação da presente Convenção. A mobilização e a coordenação de toda a sociedade é essencial na prevenção, proteção e combate à violência baseada no género. No episódio anterior, abordámos as condições que antecederam a formação do coletivo de vítimas do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, seguida da publicação de um artigo que, anonimamente, denunciava situações diversas de assédio moral, sexual, abuso de poder e extrativismo intelectual nessa instituição. Tratava-se de um coletivo internacional formado por mulheres de diferentes nacionalidades, com experiências e traumas distintos, que passaram pelo SES em situações e momentos que também não coincidiam necessariamente. O que tornou esse encontro possível e como ele aconteceu. O coletivo de vítimas do SES se constituiu porque algumas das vítimas que se conheciam das equipes de trabalho, sob a coordenação do professor Estrela, reconheceram-se nas situações relatadas pelo artigo e decidiram se pronunciar. Sabiam que, para além das histórias pessoais das autoras e de algumas outras vítimas ali mencionadas, havia as suas próprias histórias de trauma e violência. Relatos difíceis, silenciados por anos, mas que deveriam vir à tona naquele momento, pois era a oportunidade certa para que todos conhecessem a verdadeira faceta do grande professor. Na primeira carta, explicavam as suas razões. Temos diferentes vozes e necessidades. Temos vozes individuais que foram silenciadas. Algumas de nós precisam de muito tempo para processar o que viveram. Partilhamos a urgência de quebrar o nosso silêncio e legitimar as vozes de quem teve a coragem de denunciar publicamente um padrão de violência que resulta dos processos de validação acadêmicos patriarcais. Entendemos que é preciso haver um espaço seguro, que possa acolher pessoas que sofreram as violações e outras formas de violência que estão sendo denunciadas, ajudar num processo de cura coletivo e discutir estratégias que atendam às necessidades das mulheres nas suas diferenças. De forma silenciosa e ainda anónima, o coletivo formava-se com o objetivo de reunir o máximo de pessoas que se identificassem como vítimas, para que cada uma delas se sentisse mais encorajada a contar a sua história e corroborar a defesa de que aquele problema não se reduzia a casos isolados e pontuais, pois eram parte de padrões consolidados de abuso de poder. Queriam deixar claro que as autoras do artigo não haviam inventado, exagerado ou criado uma narrativa absurda por vingança ou ressentimento, como era o argumento dos denunciados. A direção do Centro de Estudos Sociais, diante da repercussão negativa que aquelas denúncias começavam a gerar, decidiu constituir uma comissão independente, formada por profissionais de diferentes áreas e sem vínculo à Universidade de Coimbra,
para apurar denúncias e concluir sobre a existência ou não de indícios que as confirmassem. Importante destacar que a Comissão não teria poder vinculativo de responsabilizar quem quer que fosse. Nesse contexto, o coletivo mobilizava-se para aproveitar o momento de averiguação interna dos factos e exigir responsabilização. Após a publicação da primeira carta do coletivo, em 17 de abril de 2023, o coletivo continuou a se manifestar ao longo de todo o processo, por meio de novas cartas abertas e sempre exigindo respostas e responsabilização. No dia 30 de setembro de 2023, entregou à Comissão Independente do SES um dossiê de 213 páginas, incluindo relatos de assédio moral, sexual, abuso de poder e extrativismo intelectual. 10 mulheres, então pertencentes ao coletivo, denunciaram situações e violências sofridas dentro de um período de mais de 20 anos de história do SES. Foram indicadas 18 testemunhas para corroborar os fatos narrados, além de provas documentais, como e-mails, prints de conversas de telefone ou redes sociais, contratos, artigos e manuscritos de livros. A comissão independente levou meses para apurar e analisar as denúncias, que chegaram tanto pelo coletivo quanto por outras vítimas, totalizando 32 pessoas denunciantes. Além da análise das provas documentais, ouviu declarações das pessoas denunciadas e algumas denunciantes e testemunhas. Ao fim de quase 6 meses, no dia 13 de março de 2024, a comissão apresentou publicamente o seu relatório, no qual concluiu: a documentação apresentada e as audições realizadas, tanto de pessoas denunciantes como de pessoas denunciadas, não permitiram esclarecer indubitavelmente a existência ou não da ocorrência de todas as situações comunicadas à CI. Contudo, da análise de toda a informação reunida, bem como das versões entre as pessoas denunciantes e pessoas denunciadas que foram compatíveis entre si, indiciam padrões de conduta de abuso de poder e assédio por parte de algumas pessoas que exerciam posições superiores na hierarquia do SES. A publicização do relatório e de suas conclusões incitou a elaboração da sexta carta do coletivo, divulgada em 20 de março de 2024 e intitulada O Relatório da Comissão de Investigação Independente do Centro de Estudos Sociais virou a página do negacionismo do assédio e do abuso de poder. Após a divulgação da sexta carta, em que 13 vítimas saíam do anonimato ao subscreverem o seu conteúdo, o coletivo deixou de existir abstratamente e ganhou corpos, identidades e histórias pessoais. Pela primeira vez em agosto de 2024, essas histórias foram contadas numa entrevista exclusiva concedida à agência pública, órgão jornalístico brasileiro. Nesse momento, as estratégias de luta ampliavam-se para abranger a visibilização e a procura de apoio através dos mídia, das redes sociais e do boca a boca, para que as pessoas pudessem ouvir as histórias, sensibilizarem-se e mobilizarem-se na luta do coletivo por justiça, responsabilização e reparação. Se de um lado o professor Boaventura contava com um grande contingente de apoiantes, conhecidos e respeitados nos círculos académicos, além de ter poder político e económico bastante mais significativo do que as vítimas, o coletivo contaria com a força da sua denúncia e a verdade das suas histórias, que deveriam chegar ao maior número de pessoas, além de alcançar as instituições responsáveis por dar algum tipo de resposta. Quando o coletivo acedeu às conclusões da comissão independente, sabia que este era o primeiro passo de uma difícil jornada de busca pela verdade, justiça e reparação. Todas as provas apresentadas à comissão independente foram também entregues, posteriormente, ao Ministério Público e ao Centro de Estudos Sociais, para um inquérito interno, que embasasse eventuais procedimentos disciplinares contra as pessoas denunciadas. As reivindicações do coletivo, contidas na sexta carta, visavam medidas judiciais, reparatórias e de não repetição, e eram endereçadas ao Centro de Estudos Sociais, à Universidade de Coimbra, às autoridades judiciárias, à Assembleia da República Portuguesa e partidos políticos. Até o momento, quase nenhuma dessas medidas foi implementada. Aquela seria a última carta pública divulgada pelo coletivo de vítimas do SES,
que a partir daí combinaria em suas ações diferentes estratégias de luta, dentre elas a mobilização de apoio da sociedade, a expansão do conhecimento sobre a causa, a troca de experiências com outros coletivos, a construção de alianças, o registro da memória, a imaginação de futuros. Elas afirmavam, nas linhas finais da sexta carta: nossa luta continua não só para que nossos agressores sejam responsabilizados, mas para que este processo de dor e de luta seja socialmente útil e contribua para a contestação das lógicas patriarcais e coloniais dominantes, que se reproduzem nas instituições de ensino e pesquisa ao longo dos tempos. Entendemos que o SES tem a oportunidade de conduzir um processo de verdade, justiça, reparação e não repetição que pode permitir reinventar-se como instituição comprometida com a transformação da realidade social e, assim, dar exemplos para outras instituições que também estão se reinventando frente às frequentes denúncias de violência e práticas abusivas. Na esperança de que nossos esforços vão repercutir não só numa mudança cultural e política, mas também institucional, como legislação dos diferentes países, estatutos das universidades, regimentos, entre outros, apresentamos abaixo nossos nomes, levantando nosso anonimato e nos comprometendo publicamente com esta agenda.